Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites. Tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta. Coletânea como esta, coletânea de relatos aos sábados, coletânea temática de relatos de domingo. 12h30, todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, e de domingo tem especial também, tá? Nem todos os sábados e domingos tem notícias, e também só não vai ter especial de domingo se caso acontecer alguma coisa, não der pra ter o especial de domingo, tá bom? Se não tem especial todo domingo agora. Temos uma loja virtual, a Loja Assombrada, onde você compra produtos como esta camiseta aqui, olha só, camiseta, cadê a camiseta? Venha comigo, camiseta que eu estou usando, inclusive aqui, camiseta do Fantasminha, que brilha no escuro, tudo brilha no escuro, a camiseta, quer dizer, toda a estampa brilha no escuro, entendeu? É a nova estampa aqui, já está disponível na loja, pode ir lá fazer o seu pedido, ok? Muito bonita essa camiseta aqui, eu amei, tá? Tem outros produtos também, vai lá, vale a pena dar uma olhadinha. E não se esqueça do quê? De deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Estarei esperando o seu like. Vamos lá começar esta coletânea de hoje, então. E o primeiro relato, são 6 relatos, tá bom? O primeiro é este daqui. Moça do vestido azul com babado branco. É um moço que nos conta, do Mato Grosso, acho que é isso. Eu tinha 17 anos e nessa época trabalhava em uma mercearia, uma espécie de mini mercado. Lá era eu e o dono do pequeno comércio. Eu era tipo um faz-tudo do local. Meu patrão confiava muito em mim e nós éramos muito amigos um do outro também. Certo dia ele resolveu que ia aumentar o salão do pequeno comércio e me pediu para que eu ficasse encarregado de fazer o quebra-quebra de paredes enquanto ele ficava no atendimento. Assim começamos então. Quebrei tudo em um dia só. Tiramos o entulho e quando terminamos, já era tarde da noite, cerca de umas 10 horas da noite. Disse então a ele que eu ia passar a noite ali mesmo. Lá existiam 2 cômodos e um banheiro, separados, onde ele morava. Meu patrão fez a janta enquanto eu fui tomar um banho, jantamos e fomos dormir. Eu me ajeitei em um cantinho do quarto, em um pequeno colchão de solteiro. Coloquei o colchão de forma que eu ficasse com os pés virados para o lado da cama do meu patrão. Assim podíamos continuar conversando, olhando um para o outro. Conversa vai, conversa vem, e depois de um tempo pegamos no sono. Por volta das 3 da madrugada eu acordei. O quarto não estava muito escuro, não, pois sempre ficava uma luz do salão acesa. Olhei para o meu patrão e levei um baita de um susto. Flutuando sobre ele havia uma moça, muito bonita, com um vestido azul claro com babados brancos. A moça segurava um punhado de flores nas mãos. As flores eram brancas. De repente, a moça começou a descer. E não sei como explicar, mas a moça entrou no corpo dele. Ao entrar no corpo dele, ela se sentou, ficando assim, da cintura para cima, fora do corpo dele. Ela ficou assim por alguns segundos e bem devagar começou a deitar-se, até que sumiu de vez, dentro do corpo do meu patrão. Eu não sei explicar o que eu senti naquele momento, eu só sei dizer que eu não tive medo, pois em momento algum ela expressou que sabia da minha presença ali. Olhou para mim, em nenhum momento ela expressou que sabia da minha presença ali, em nenhum momento ela olhou para mim ou me ofereceu algum tipo de perigo. Estava sempre com o olhar fixo para frente. No dia seguinte, eu notei que ele, o meu patrão, estava muito agitado, inquieto. Parecia que estava muito preocupado, não parava de coçar a cabeça e de andar para lá e para cá. Encabulado com aquela atitude e confuso ainda com o que tinha presenciado na noite anterior, resolvi então perguntar para ele o que estava preocupando tanto. Ele me respondeu que havia tido um sonho estranho, onde uma moça
Mas antes dele terminar a frase, eu o interrompi, perguntando se essa tal moça estava com um vestido azul, com babado branco e também segurava flores brancas. Ele me olhou com olhos arregalados e perguntou como eu sabia. Eu contei toda a história para ele, e depois disso ele procurou uma mãe de santo para saber sobre esse sonho. Essa disse a ele que uma mulher havia feito uma macumba para destruir a vida dele. Só que essa mulher que eu vi veio para protegê-lo e não deixar que a macumba feita para ele o atingisse. Eu só não entendo o motivo dela ter permitido que eu a visse. Por que eu vi? Mesmo assim, eu agradeço, pois mesmo hoje, estando com 40 anos, e este fato ter acontecido quando eu tinha 17 anos, ainda sinto a paz que aquela mulher transmitia a mim e sinto também o cheiro daquelas flores. Espero um dia tornar a vê-la. Olha só, quer voltar a ver o espírito. Mas, foi uma coisa boa, foi alguém protegendo ele. E ele não faz ideia de quem seja. Talvez alguma ancestral dele que ele nem tenha conhecido. Não é? Uma bisavó que às vezes, morreu jovem, alguma coisa assim, né? Próximo relato. BR-364. É um moço que nos conta. Eu trabalhava de motorista de caminhão e precisei fazer uma viagem até Cuiabá para fazer a coleta de um material para a empresa em que eu trabalhava. Tudo certo na viagem, cheguei na empresa em que deveria fazer a coleta, coletar o material e coletei o material e segui viagem de volta. Estava tudo bem até eu chegar em Alto Garças, uma cidadezinha a 50 quilômetros de onde eu moro. Acostumado com esse trajeto de 50 quilômetros e conhecendo muito bem a estrada, em um determinado momento o tempo mudou. O céu, que estava limpo e estrelado, de repente ficou escuro e o clima ficou pesado. Eu fiquei com uma sensação muito ruim. Nesse momento, começa toda a história. O trajeto de 50 quilômetros que eu estava acostumado a fazer em 40 minutos mudou completamente. Eu não conseguia reconhecer a estrada em que eu estava. Rodava e não conseguia identificar onde eu estava. Já fazia horas que havia saído de Alto Garças e não chegava em meu destino. Comecei a ficar preocupado, pois eu não conseguia identificar o trajeto. Porém, não tinha como eu ter pego outra estrada, pois só havia essa, a BR-364, que, aliás, eu conhecia muito bem. Horas e horas se passavam e eu continuava dirigindo, sem saber onde eu estava. Aquela estrada me dava medo, pois mesmo com os faróis do caminhão estando altos, parecia que não iluminavam. Depois de ter rodado por horas, eu confesso que eu já estava entrando em desespero, pois de alguma forma o GPS do meu celular não funcionava. Não sei quantas horas exatas se passaram, mas de repente ficou tudo normal. O céu se encheu de estrelas e eu sabia exatamente onde eu estava. O estranho é que depois que tudo voltou ao normal, eu olhei no relógio e havia passado apenas 47 minutos, desde que eu saí de Alto Garças. O pior, ou talvez o melhor de tudo, é que essa não foi a única vez que coisas assim me aconteceram. Então conta mais, quero saber das outras. Será que ele teria ido para Sete Além? Ele teria ido para uma outra dimensão, estava dirigindo em outro lugar e depois voltou? Seria alguma coisa que aconteceu na mente dele? Ou o quê? Hein? Próximo relato. O dia que pulamos o muro do cemitério. Ai, ai, ai. É uma moça que nos conta. Acredito que é uma moça. Meu pai relata que em meados de 1990, em sua época punk, ele e seus amigos, um conhecido como Azeitona, outro conhecido como Boi, Fulana, sua prima e mais duas moças, estavam curtindo um som num bar de rock, logo ali perto do cemitério. Alguns amigos já estavam meio que alterados por conta da bebida alcoólica. Resolveram então dar um rolê no cemitério. Saíram por volta das 3 da manhã do bar
E chegando lá, todos pularam o muro do cemitério, exceto a fulana, que era muito gordinha e ficou presa. Ai, nós, né? Não consegue pular os muros, não. Bom, então eles a ajudaram, puxando-a e conseguindo finalmente entrar. Estavam todos sentados e contando histórias de terror no túmulo do meu avô. Seu amigo Azeitona, o mais bêbado de todos, começou a cantar músicas da banda. Eu não conheço essa banda, não sei, mas começou a cantar músicas da banda 7L ou 7L, eu não sei o que é essa. Enfim, começou a cantar músicas da banda tal, enquanto as duas moças bêbadas também dançavam nos túmulos fazendo strip. Ai, ai, ai. Começaram a ouvir barulhos estranhos, como de risadas de crianças e sons de alguém andando no mato seco de lá. E aí eles ficaram cabreiro, em alerta. Até que o Azeitona acertou uma pedra no vidro de uma capela. Então o barulho da pegada no mato aumentou. A fulana ficou apavorada e gritou. A fulana ficou apavorada e gritou. Então meu pai olhou para trás e se deparou com um cachorro enorme de olhos vermelhos. Parecia que estava saindo fogo dele. Além dele ser super alto, tipo, o cachorro tinha a altura de um Fusca. Mas o mais interessante é que ele não veio atrás de ninguém, apenas ficou parado observando. Sem pensar em mais nada, todos saíram dali correndo. Uma semana depois, o Azeitona faleceu. Meu pai diz que talvez seja coincidência ou não, porque pode ser que ele tenha despertado o cão com as pedradas. Ai, gente, eu sei que cemitério não é lugar para fazer algazarra, não é lugar para se ficar fazendo, né? É terra sagrada, que não seja, os defuntos estão lá descansando. Descansando não, é um local que deve ser respeitado, né? Convenhamos. E aí vai fazer essas coisas, não sei, a gente fica pensando coincidência ou não. Sei lá. Próximo relato. Quem desligou o ventilador mecânico? É uma moça que nos conta. Ela tem 21 anos e é enfermeira. É de São Paulo. Eu trabalho em um hospital no setor da UTI. Ventilador mecânico, pessoal, é aquele aparelho onde a pessoa respira. Sabe quando a pessoa respira por aparelhos? É um ventilador mecânico. Eu trabalho em um hospital no setor da UTI. Nesse dia, fiquei com 2 pacientes em estado grave, que já poderiam vir a óbito. As 2 estavam em coma induzido, respirando com a ajuda de um ventilador. Porém, uma dessas pacientes estava mais grave que a outra, com pressão arterial bem baixa, mesmo recebendo drogas vasoativas. Durante a manhã, fiz todos os procedimentos nas 2 pacientes, banho, medicação, etc. Deixei tudo em ordem e fui almoçar. Quando voltei, como de costume, dei as medicações de horários e sentei para fazer a anotação de enfermagem. Toda vez que eu sento, eu fico prestando atenção nos monitores, pois os pacientes estão em estado grave e podem ter uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento. Observei os monitores e vi que a pressão arterial da paciente, que estava mais grave, estava normal. No entanto, a pressão arterial da paciente que estava menos grave estava muito alta e os batimentos cardíacos bem baixos. Fiquei observando e nisso me levantei e fui pegar o avental para poder encostar na paciente. Quando levantei e fui pegar o avental, eu vi um vulto passando atrás de mim. Achei estranho, olhei para o lado para ver se eu tinha deixado cair alguma coisa e nada. Fui até o leito da paciente, estava trocando os eletrodos para eu ter certeza que o monitor não estava dando problema, o que é comum de acontecer. Quando veio o fisioterapeuta e falou que o ventilador mecânico da paciente estava desligado. Nisso, a paciente teve uma parada. Fizemos todos os procedimentos, mas infelizmente a paciente veio a óbito. Na hora eu fiquei sem reação e até hoje eu me questiono sobre esse dia. O que eu vi
quando estava me paramentando para encostar na paciente? Quem desligou aquele ventilador? Será que foi um espírito? Será que era a alma da paciente indo embora? Peraí, então, mas você não viu, a hora que você olhou, os 2 ventiladores estavam funcionando, o monitoramento estava normal. Tipo, o monitor, o ventilador desligou no momento em que você foi paramentar, é isso? E você não viu ele desligando. Foi no momento que aquela sombra passou, que aquele vulto passou. Vai saber, gente, se não é o próprio espírito, se ela já estava em coma. Vai saber se ela, em espírito mesmo, tipo, falou, não quero mais, pá, e desligou para ela finalmente morrer, vamos dizer assim. Ou não, ou algum outro espírito, parente, sei lá o que, às vezes até ajudando, né, dependendo da situação, fez isso para abreviar, talvez, o sofrimento. Não é? Estranho, né? Cara, eu penso, cada coisa, cada história que deve acontecer em hospital. Me mandem relatos se vocês têm alguma história, trabalham em hospital e já viu algo assim. Próximo relato. De quem era aquele pé? Epa, é uma moça que nos conta, ela tem 19 anos. Quando eu era mais nova, devia ter entre meus 9 ou 10 anos, eu e minha irmã, que é um ano mais nova que eu, tínhamos a mania de brincar uma com a outra se escondendo debaixo da cama para assustar. Nesse dia em específico, eu estava no quarto dos meus pais, pois o computador ficava lá. O quarto era o seguinte: o computador ficava encostado na parede do lado direito, mais à frente tinha a porta e atrás de mim tinha a cama. Só que a cama não ficava exatamente atrás de mim, ela ficava atrás, porém centralizada no quarto. Eu estava jogando no computador o famoso Rabo. Rabo? Rabo? H-A-B-B-O. É assim que fala? Rabo? Não sei, não me é estranho, mas eu não lembro, pessoal, não sei. E os meus pais estavam sentados no portão, tomando uma cervejinha com os meus tios e a minha irmã brincando lá perto deles. Porém, eu não sabia. Eu pensava que tanto os meus pais quanto a minha irmã estivessem aqui em cima, dentro de casa. Nisso eu estava lá jogando até que eu vi, de canto de olho, uma pessoa entrando no quarto e se escondendo debaixo da cama. Quando eu olhei, vi o pé da pessoa, só que a mesma puxou o pé para dentro, bem rápido. Como eu e minha irmã tínhamos esse costume, eu falei assim: Fulana, sai daí, eu já te vi. Só que a minha suposta irmã, nada de sair debaixo da cama. Até que eu resolvi levantar da cadeira e olhar embaixo da cama, para mandar ela sair. Quando, para minha surpresa, não tinha ninguém debaixo da cama. Eu nunca tive medo dessas coisas, mas naquele dia, meu amigo, me deu um pavor tão grande que eu saí correndo. Como a minha casa é um sobrado, para eu ir para a rua eu preciso descer as escadas. Eu desci a escada tão rápido que parecia que eu tinha descido flutuando a escada. Eu não sei como eu não caí e não quebrei a cara. Quando cheguei no portão, que eu vi os meus pais e a minha irmã, aí é que me deu um pavor maior, porque me dei conta que eu tava sozinha em casa esse tempo todo. Gente, será que era a irmã dela de outra dimensão? Ou será que era um espírito que, mesmo que elas não vissem, sempre brincava com elas dessa mesma brincadeira? Entendeu? O espírito estava ali brincando, ou queria chamar ela para brincadeira que ela sempre fazia com a irmã. Ou será que era a irmã dela de outra dimensão fazendo essa brincadeira nessa outra dimensão e de repente tudo é outra dimensão? Mas que você entende esse medo. E eu sei esse negócio de descer a escada, porque eu já desci a escada desse jeito que você tá falando, pulando 20 degraus, se possível, assim, de medo. Eu tenho que descer a escada, eu tô com medo. Aí eu ia pulando, realmente, tipo, flutuando a escada, assim, ó. Eu acho que a gente vira a vontade que eu tinha de pular no fosso da escada, não é descer os degraus, porque aí ia demorar uma eternidade para descer os degraus. A vontade que eu tinha era pular direto, reto, assim, ó, no meio de descer a escada correndo de medo. Verdade, gente, eu tinha medo do quê? Não sei do que, talvez
talvez, de apagar a luz e ter que descer de casa, sabe? Descer a escada, simplesmente por isso. Preciso apagar as luzes lá de cima. Por isso que a gente tem que colocar os interruptores estrategicamente. Meu pai fez isso em casa, né? Colocou os interruptores assim. Eu acendo essa daqui, mas ali na frente eu apago essa e acendo a próxima. Entendeu? A gente nunca fica no escuro. Mas nem sempre tem isso. Às vezes você tem que apagar e andar no escuro até chegar no próximo cômodo. Se você não... Não, primeiro eu vou acender aquele cômodo, aí eu volto, apago essa, né? Nem sempre a gente faz isso. Aí é tipo apagar as luzes lá de cima e descer, sei lá, não sei, algum medo, alguma coisa, aquela sensação de que tem alguma coisa atrás de você. Mas eu já desci as escadas desse jeito que você tá falando. Eu te entendo. Bom, próximo e último relato. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Beleza. Próximo e último relato desta coletânea. Recebi o sopro do demônio? Eu, hein? Credo. É uma moça que nos conta. Eu tenho 20 anos e desde criança a minha mãe sempre dizia: o demônio fica atrás de criança desobediente. Teime bastante, que quando você sentir um sopro no seu pescoço, você já vai saber quem é. Meu, olha só a mãe aterrorizando a criança que o diabo vai assoprar o pescoço se for desobediente. Olha só como isso tem força. Na época, apesar de nunca ter sido uma criança desobediente, eu ficava com medo. É óbvio. Você enfia isso na cabeça da criança. Tipo, se ela fizer uma coisinha que às vezes nem é uma desobediência, ela vai ficar pensando, o diabo vai vir me assoprar, imagina? Enfim, apesar de nunca ter sido uma criança desobediente, eu ficava com medo. Tenho primos, crianças, que moram conosco. E a minha mãe sempre fala a mesma coisa para eles também. Fala para sua mãe não falar isso. As palavras têm poder. Enfim, eu gosto muito de ficar sozinha. Talvez por ter sido criada em uma casa com muitas pessoas, barulho, conversas altas, discussões. Eu aprendi a valorizar o tempo em que eu posso ficar sozinha, escutando as minhas músicas ou apenas em silêncio. Na minha casa tem uma pequena varanda. O muro é baixo, o portão é completamente fechado, a varanda é a céu aberto e a única luz que tem lá é a luz dos postes da rua. Como eu já disse, aprecio ficar sozinha e quase todas as noites, a partir das 9 da noite, quando todos sentam para assistir a novela, eu coloco os meus fones de ouvido, vou para a varanda e fecho a porta e fico andando de um lado para o outro sozinha. Porém, algumas vezes o meu irmão ou até mesmo a minha irmã vai até lá e tenta me assustar. Então, eu tô acostumada com isso. No entanto, certa noite, quando eu estava lá, escutando música e andando de um lado para o outro, aconteceu algo estranho. Só tem uma entrada e uma saída nessa varanda. Ambas são pelo mesmo lugar. E eu estava andando na direção oposta desse lugar, ou seja, eu estava de costas para a entrada e saída. Foi aí que eu senti alguém assoprar o meu pescoço. Agora, com 20 anos de idade. Eu sorri e imaginei que fosse a minha mãe ou meu irmão. Afinal, eles sempre me assustam. Então, despreocupadamente, eu me virei para ver qual dos dois estava tentando me assustar. E pasmem, não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Estavam todos na sala assistindo TV e a porta continuava fechada do jeito que eu deixei. E mais, poderia ser somente um vento, já que aquela parte da casa é aberta, porém eu sei que não tinha sido, não foi, pois eu sentiria no corpo todo esse vento, mas foi apenas no pescoço, como se alguém tivesse chegado bem perto de mim e soprasse exatamente naquela região. Na hora em que eu virei e não vi ninguém, logo eu lembrei do que a minha mãe falava sobre o demônio assoprar o meu pescoço. Eu dei um grito e corri para dentro de casa. Depois disso, fiquei um bom tempo sem ir à noite para a varanda. E hoje, quando eu vou, eu mantenho a porta aberta. Mas por que a sua mãe fala isso? Ela inventou isso? Ela escutou isso em algum lugar? Ela sentiu isso já? Por que ela fala isso? É apenas uma coisa que ela inventou para a criança ser obediente. Esse sopro é o que eu penso que talvez
um espírito brincalhão, alguma coisa, querendo dar uma zoada, sabe dessa ameaça que ela faz para as crianças e foi lá dar uma tiradinha. Ela não fala do sobre, vai lá, só para meter um medinho, tipo, porque eu não acredito que realmente o diabo venha soprar o pescoço de, tipo, né? Porque a criança foi desobediente. É tipo o Krampus, né? O Krampus vem com aquela língua lamber a cabeça, levar a criança no saco de, sei lá, embora, se a criança foi desobediente no Natal, né? Então são coisas para assustar. Mas eu acho que isso não é saudável, sabe? Você ficar ameaçando a criança de que uma coisa ruim nesse sentido vai vir pegar, ou vai vir fazer isso, sabe? Eu acho que não é por aí que você vai ajudar a criança, enfim, né? Simplesmente mostre as consequências de não ser uma criança obediente. Se você não for obediente, se você desobedecer, eu não vou mais acreditar em você. Quando você contar alguma coisa, você não vai ter crédito. Eu não vou tipo, você não vai ganhar agrados, não vai ganhar a minha confiança, não vai entender. Coisas que realmente são do que falar, tipo, o diabo vem te pegar, vai te assoprar o pescoço. Mas tudo bem. Bom, pessoal, o fato é que alguma coisa soprou o pescoço, mas talvez seja um espírito que tá, né, fazendo isso. Que fez isso só para dar uma zoada. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem aqui comentários, aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Um beijão para vocês e a gente se vê logo mais, ok? Fui!